Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Elias Santana de Língua Portuguesa do Gran Cursos Online e vou disponibilizar a vocês uma sequência de dicas muito importantes para a sua prova do TRT2. Vamos a elas? Vejamos a tela por gentileza. A primeira dica que quero passar a você diz respeito à regência associada a pronomes relativos. Muitas pessoas acabam se esquecendo de que, em muitas oportunidades, a presença de uma preposição antes de um pronome relativo é obrigatória, em função da classificação sintática que recebe o pronome relativo. Só que um detalhe muito importante, nós temos o hábito de, ao analisar preposições, esperar que um vocábulo antes da ocorrência da preposição a exija. Só que, quando nós falamos de uma preposição associada ao pronome relativo, o termo que exige a preposição, ele está posposto ao pronome relativo. Veja por quê. Olha a tela. As medidas, lacuna, que as pessoas dependem, não serão adotadas. Veja comigo que, segundo o meu texto, quem é que não serão adotadas? As medidas. Esse aqui é o meu sujeito. Só que veja que eu não estou falando de medidas quaisquer. Estou falando de medidas que as pessoas dependem. Meus queridos, em outras palavras, esse trecho que está aqui entre colchetes é classificado como oração subordinada adjetiva, que está sem vírgulas, portanto restritiva. E ao saber que isso aqui é uma oração subordinada adjetiva, automaticamente você já sabe a classificação desse quê? Morfologicamente, pronome relativo. Veja comigo no exemplo de baixo. As medidas lacuna as pessoas confiam não serão adotados. Quem não serão adotadas? As medidas. Esse aqui é o meu sujeito. Mas não são medidas quaisquer. São medidas que as pessoas confiam. Classifica-se, portanto, como oração subordinada adjetiva sem vírgula restritiva. E automaticamente esse aqui é um pronome relativo. No caso de baixo, as medidas lacuna as pessoas desejam não serão adotadas. Quem não serão adotadas? As medidas. Esse é o meu sujeito. Mas não falo de medidas quaisquer. São medidas que as pessoas desejam. Esse aqui é o trecho oração subordinada adjetiva restritiva. E esse que aqui só pode ser um pronome relativo da língua portuguesa. Quero saber agora qual é a preposição associada que pode aparecer antes desses pronomes relativos. Primeiro ponto, observe que em todas as circunstâncias, o pronome relativo faz referência e retoma medidas, ok? Se ele faz referência e retoma medidas, significa que no lugar deste que, para cada uma das orações subordinadas, eu preciso ler as medidas. As medidas, as pessoas dependem. As medidas, as pessoas confiam. As medidas, as pessoas desejam. Vou repetir. As medidas, as pessoas dependem. As medidas, as pessoas confiam. As medidas, as pessoas desejam. Veja comigo no último exemplo. As medidas as pessoas desejam. Quem é que desejam? As pessoas, certo? E quem deseja, deseja algo. É um verbo transitivo direto, não exige a preposição. E você sabe que em ordem direta seria as pessoas desejam as medidas. Portanto, queridos, em ordem direta você ia perceber o seguinte, que esse as medidas que aqui está, funciona como objeto direto do verbo desejar. Ou seja, isso é o meu objeto direto. Se é objeto direto, não vai depender de preposição. Então aqui eu não vou colocar nada. Inclusive, se eu quisesse, eu poderia trocar esse que por as quais. As medidas as quais as pessoas desejam não serão adotadas. Vejamos o exemplo de cima. As medidas, lacuna, que as pessoas confiam. Peraí, no lugar do que, eu vou ler as medidas. As medidas, as pessoas confiam. As medidas, as pessoas confiam. Se eu colocasse na ordem direta, as pessoas confiam às medidas. Volta comigo. Quem é que confiam? As pessoas.
E agora o verbo confiar no sentido de depositar a confiança. Quem confia, confia em algo. Confia em quê? Nas medidas. Esse aqui é, portanto, o objeto indireto. E essa preposição em exigida pelo verbo, ela vai aparecer aqui na lacuna. Ou seja, as medidas em que as pessoas confiam. Portanto, querido, se eu fosse substituir esse em que por um pronome relativo diferente, seria por nas quais. Porque eu preciso preservar a preposição exigida pelo verbo, ok? Veja comigo no primeiro caso. As medidas, as pessoas dependem. As medidas, as pessoas dependem. Se eu colocasse em ordem direta, as pessoas dependem às medidas. Tela. Olha só, segundo o meu texto, quem dependem? As pessoas. Esse não deixou de ser o meu sujeito. Quem depende, depende de algo. Agora você encontrou o problema. Porque eles dependem do quê? Das medidas. Esse aqui é o objeto indireto. Mas para isso, essa preposição aqui, ó, precisa aparecer aqui. Ou seja, as medidas de que as pessoas dependem. Ou seja, queridos, eu acabei de constatar para você que este elemento aqui, ó, caso fosse substituído por um outro pronome, seria das quais. Ok? As medidas das quais as pessoas dependem não serão adotadas. Então, assim, você percebe a necessidade de regência associada ao pronome relativo. Vejamos mais. Olha comigo a tela. Ele coloca, os estudos lacuna as pessoas se referem não serão adotados. As medidas lacuna que as pessoas se referem não serão adotadas. Veja que eu fiz uma pequena mudança no gênero do sujeito. E você vai entender agora por quê. Veja comigo. Quem é que serão adotados? Os estudos. Quem é que serão adotadas? As medidas. Sujeito. Agora veja que não são estudos quaisquer. São estudos lacuna, as pessoas se referem. Essa aqui é a minha oração subordinada adjetiva, que está sem vírgula, restritiva. Esse que, pronome relativo. As medidas não serão adotadas, mas não são medidas quaisquer. São as medidas lacuna, as pessoas se referem. Esse meu trecho, portanto, funciona como a minha oração subordinada adjetiva, que está, neste caso, sem vírgula, você já sabe, restritiva. Tudo bem? Então, esse aqui é pronome relativo. Então, peraí, você sabe do seguinte, esse que é pronome relativo, no primeiro caso retoma estudos, no segundo caso retoma medidas. Vamos no primeiro caso. Sabendo que este que retoma estudos, eu sei que no lugar deste que, eu preciso ler estudos. Os estudos, as pessoas se referem. Os estudos, as pessoas se referem. Em ordem direta. As pessoas se referem. Os estudos, não. Porque eu sei que quem se refere são as pessoas. Esse é o meu sujeito. Quem se refere a algo. E essa preposição precisa aparecer aqui. Então, precisa ser os estudos a que as pessoas se referem. Por que a que? Porque esse aqui é o meu objeto indireto. Então, eu tenho a necessidade de aparecer aqui com essa preposição. Ah, professor, e se eu quiser, eu posso trocar por um outro pronome? Claro que posso. Só que se eu trocar por outro pronome, eu preciso preservar essa preposição a. Ou seja, os estudos aos quais as pessoas se referem. Tudo bem? Dessa maneira como eu coloquei. E agora você vai entender o motivo pelo qual eu fiz a mudança de gênero na sentença abaixo. Me acompanhe. As medidas, lacunas, pessoas se referem. O que eu preciso ler aqui? Eu sei que este que é responsável por retomar as medidas, certo? Então aqui eu tenho de ler as medidas, as pessoas se referem. As medidas, as pessoas se referem. Peraí, se eu coloco na ordem direta, as pessoas se referem às medidas. Pelos ouvidos, parece que está tudo certo. Mas o problema está na escrita. Por quê? Quem é que se referem? As pessoas. Sujeito. Só que você já sabe que quem se refere a algo. Então, eu tenho a necessidade
de colocar aqui a preposição a, porque esse aqui vai ser o meu objeto indireto. Então aqui eu também preciso da preposição a. Eu preciso colocar as medidas a que as pessoas se referem serão adotadas. Professor, e se eu quiser trocar esse pronome relativo por outro, eu posso? Posso. Mas você não pode se esquecer do quê? Da preposição. Então como ficaria? Como o gênero agora é feminino, eu preciso colocar assim, ó, as medidas às quais com crase as pessoas se referem. Veja que no caso do a que não vai aparecer o acento grave, porque esse a é só e somente só a preposição. E, aliás, o que não aceitaria um artigo, então eu preciso só da preposição a. Em contrapartida, no segundo caso, eu preciso observar o seguinte, que as quais deve ter o sinal indicativo de crase, porque eu tenho as quais no lugar do pronome relativo mais a preposição a. A mais as quais com crase. Tudo bem? Então veja para mim a tela novamente, porque assim eu te mostrei como funciona essa regência associada aos pronomes relativos. Um forte abraço e até a próxima.